Vamos às informações de mercado, as perspectivas para o agronegócio em 2023? Um estudo recém-divulgado pelo Rabobank traz análises e previsões para os setores de aves e suínos. A queda na produção na China traz oportunidades para a suinocultura brasileira e para a carne de frango é projetado um aumento de 3% no volume embarcado. Para entender mais sobre essas projeções, a gente conversa agora com o analista econômico de proteína animal, Wagner Nagasawa. Muito bom dia para você, Wagner. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Olá, bom dia, Júlia. Bom dia a todos que nos acompanham. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em te receber por aqui, Wagner. Antes da gente começar a falar, então, sobre os mercados de aves e suínos, nós preparamos uma tela para você poder comentar, para a gente poder abordar alguns dados e números, né, algumas informações. Vamos colocar aqui na nossa tela, gente, então, por favor, pedir aqui para a nossa produção. Primeiro, vamos dar uma avaliada aqui nos números referentes à produção brasileira de carne suína. Os valores são em milhões de toneladas e a gente vê aí, ó, a produção brasileira de carne suína crescendo ano a ano. A gente vê em 2020, 4 milhões 125 mil toneladas, 2021, 4 milhões 365 mil toneladas. 2022, 4 milhões 474 milhões de toneladas, 2023 deve crescer ainda mais. Porém, quando a gente fala nos números da exportação, o cenário já é um pouquinho diferente. Vamos colocar aqui na nossa tela para a gente poder comparar. Então, pessoal, por favor, a gente comparar os números de produção e o número de exportação brasileira de carne suína. A gente também vinha vindo uma crescente, porém essa crescente deve ser interrompida agora até o final desse ano, mas deve ser retomado um crescimento no ano que vem. E aí eu começo te perguntando, então, por favor, Wagner, o que é que explica essa diferença, né, entre a produção que vem crescendo e a exportação que a gente vai observar até o final do ano, possivelmente, né, uma queda? Perfeito. Bom, quando a gente analisa o histórico dos últimos anos, nesses últimos 2 anos a produção ela foi realmente muito balizada por conta da demanda, né? A demanda teve uma combinação perfeita tanto para as exportações para atender o mercado chinês, quanto também para o mercado doméstico, né? Em detrimento do consumo da carne bovina, a gente viu incrementos para carne de frango e para carne suína. Esse ano, por conta da situação lá na China, a gente vê que a produção, esse aumento de produção, ele está no primeiro semestre foi mais ligado à destinação do consumo doméstico. Nesse segundo semestre, com a retomada das exportações para a China, a gente vê também incremento de produção para atender as exportações. Para o ano que vem, a grande novidade é o cenário das exportações, principalmente, nessa queda forte no rebanho de matrizes suínas lá, já está impactando o potencial produtivo deles nesse cenário de recuperação de produção. Então, para o ano que vem, a gente está esperando que, para o lado da China, pelo menos, a gente tenha um incremento na casa de 5% a 10% nas importações suínas no mercado externo. O Brasil, como é um grande player, está disputando ali com a Espanha o primeiro lugar, né, do maior exportador para a China. A gente tem um horizonte aí de oportunidade na casa de 150 a 300 mil toneladas, que vai dar mais ou menos esse incremento de 5% a 10% nas importações chinesas. Para o mercado doméstico vai ser um pouco mais desafiador, por conta, basicamente, na nossa visão, dessa expectativa de incremento de produção da carne bovina, né? A gente atingiu um dos menores patamares de consumo no ano passado, per capita, com a expectativa com a consolidação da inversão do ciclo pecuário, a gente deve ter uma oferta de animais maior no ano que vem, isso deve incrementar a competitividade com relação à carne suína, à carne de frango. Então, na nossa expectativa, para o ano que vem, o consumo per capita de carne suína vai ficar um pouco mais estável, com um ligeiro aumento aí de 0,3% a 0,4%, né? Esse ano a gente veio uma expectativa de aumento na casa de 3% no consumo per capita, um aumento bem significativo. Pois é, eu ia te perguntar sobre o aumento de consumo aqui no Brasil, justamente, da carne suína. Porque se a gente está falando que a produção está crescendo e a exportação não cresceu tanto quanto a produção, né? Sobrou carne suína aqui no nosso mercado. O brasileiro consumiu mais carne suína, o preço dessa carne suína baixou, porque, por outro lado, também a gente tem um desafio aí chamado custo de produção, né? Como é que ficou esse cenário interno aqui? Perfeito. Com relação às margens, a gente vê um cenário melhor agora nesse segundo semestre. O primeiro semestre, de fato, foi muito desafiador para o setor, né? Foi um dos períodos de margem mais desafiadores desses últimos 3 anos. Mas, de fato, a gente tem conseguido avançar no consumo doméstico, né? A competitividade com relação à carne bovina é um ponto positivo para a carne suína esse ano. E a gente vê também, né, várias iniciativas aí dos órgãos representativos para tentar melhorar a imagem do consumo de carne suína.
mas a gente vê também um destaque esse ano, principalmente com relação a uma parcela da população que tem incrementado o consumo de carne, principalmente processada, em detrimento dessas duas refeições principais, né? Substituindo uma das duas principais refeições por snacks, por refeições mais rápidas, por lanches. Então, isso tem puxado também um pouco o consumo de carne suína, mas como eu disse, com relação às expectativas para o ano que vem, essa maior oferta de carne bovina, com expectativa de preços menores do que a gente viu esse ano, deve desafiar um pouco mais essa expectativa de aumento de consumo. Pelo lado do custo de produção, de acordo com a minha colega aqui, a Marcela Marini, que cobre o setor de grãos, tem uma expectativa forte de aumento de produção de grãos em patamares recordes, tanto em área de produção como em produtividade. Então, isso, na nossa visão, deve trazer níveis de custo de produção menores do que a gente vê esse ano, principalmente, né, nos primeiros meses, que realmente, na nossa base de dados, o preço da alimentação, da ração, atingiu patamares recordes nominais, né? Então, realmente foi bastante desafiador para o setor, no momento onde teve incremento de custo e uma queda sazonal na receita, né, por conta de queda de demanda no primeiro trimestre. Bom, e ainda falando em desafio, você já comentou um pouco agora, mas vou reforçar. Um desafio chamado peste suína africana, que mexe com toda a dinâmica de produção e exportação de carne suína no mundo, pode acabar apresentando uma oportunidade para o Brasil, que tem um status sanitário aí que é uma referência para todo mundo. A gente teve ao longo do ano algumas vacinas que no final das contas não funcionaram para resolver o problema da peste suína africana no mundo. A gente vai continuar de olho nessa questão? Sem dúvida. Infelizmente, a PSA ainda não existe um cenário, pelo menos nossa visão de curto prazo, de controle. Então, com a chegada das estações mais frias no hemisfério norte, principalmente pensando em China, a gente já está vendo o incremento de novos casos da PSA lá, né? Então, isso de fato vai continuar desafiando o setor. A gente viu que teve alguns testes, né, com relação à vacina da PSA, que foi inclusive testado lá na China, mas a gente viu que esses testes foram paralisados por conta de incrementos no índice de mortalidade. E, de fato, o resultado desses testes aí, que não foi tão bem sucedido, deve ser um agravante maior em termos de diagnóstico e identificação desse vírus, basicamente porque os animais que já foram vacinados provavelmente vão mascarar, né, esses sintomas iniciais, então devem ser um fator adicional em termos de dispersão, porque praticamente vai ser difícil, né, identificar, diagnosticar esses animais a tempo antes de trazer novos casos para outras regiões. Então, isso vai ser um agravante para a China, não só para a China, mas, né, para a Europa de uma maneira geral, para a Ásia também. Então, o Brasil deve continuar tendo algumas oportunidades, principalmente para o mercado chinês, como eu disse, né, esse incremento de 5% a 10% em termos de demanda, que deve resultar em cerca de 150 a 300 mil toneladas. O Brasil certamente está bem posicionado, não só em termos de preço no mercado externo, que a gente é um dos países mais competitivos em termos de custo de produção, mas também por uma capacidade de oferta num cenário onde a gente está realmente numa bolha sanitária aqui no Brasil, enquanto o mundo tem passado por vários desafios, né, como você comentou, da gripe aviária, mas também da peste suína africana. Bom, falamos aí em desafios relacionados à gripe aviária, vamos então mudar um pouquinho aqui para o setor avícola. Agora vamos ver aqui, pessoal, na nossa tela alguns dados do setor avícola para o Wagner poder comentar. Vamos colocar aqui na nossa tela dados de produção e exportação de carne de frango. Aí sim, no caso da produção, é um número que vem seguindo numa crescente, a gente vê ali, ó, 2020, 21, 22, 23, é um número que só vem crescendo. E o mesmo a gente pode falar em relação à exportação. Vamos ver os números aqui da exportação de frango, para a gente observar, que também vem seguindo aí numa tendência crescente. Olha lá, para 2023 esperado uma exportação ali na casa das 4.526.000 toneladas. E aí eu te pergunto, Wagner, já nesse setor avícola a gente pode ficar um pouco mais otimista, apesar desses desafios, como, por exemplo, a gripe aviária? Perfeito. Quando a gente pensa em mercado externo, principalmente, a China continua sendo o nosso maior importador de carne de frango também, porém com níveis de participação bem menores do que a carne de frango e a carne bovina, né? Carne de frango hoje, para a China, ela representa cerca de 11%, né? Mesmo sendo o maior importador. Carne de suína 40% e carne de bovina 55%. Então, em termos de riscos, né, principalmente pensando em possíveis barreiras sanitárias, que eu acredito que esse é um dos maiores desafios aqui do setor de exportação, a gente realmente está bem posicionado por conta dessa melhor distribuição geográfica, vamos falar assim, né? E quando a gente olha em termos de perspectiva, em termos de demanda para as exportações, a gente deve continuar realmente bem posicionado.
mesma situação da carne suína, a gente tem um dos custos de produção mais competitivos do mundo, então a gente consegue ofertar carne realmente barata. E pensando no mundo aí, nesse cenário aí pós-pandemia de desaceleração econômica, a carne de frango, por ser uma das proteínas mais baratas, acabam ganhando mais demanda, tá? Então, como você mesmo comentou, na Europa, que estão passando por vários desafios, na Ásia também, infelizmente, quando a gente olha em termos de sazonalidade, né, de casos da gripe aviária, de acordo com a OIE, fevereiro é o mês de maior número de casos. Então, a gente, desse mesmo momento agora presente até fevereiro, a gente deve ver aumentos de casos consecutivos nessas regiões produtoras, deve impactar toda a situação, limitar, né, todo o lado da produção. E pensando em demanda externa, o Brasil realmente deve continuar se consolidando como o maior exportador de carne de frango do mundo para atender principalmente esses mercados, né? Não só de Ásia, não só do mercado halal, mas também o mercado europeu, que está com uma expectativa, na nossa visão, no ano que vem, de demandas realmente sustentadas, né, por ser uma carne, uma das carnes mais baratas, mas estão com limitações de oferta. Então, inevitavelmente, vão ter que buscar recorrer ao mercado externo e o Brasil, sem dúvida, é um dos mais bem posicionados nesse sentido. É isso. Wagner Yanagisawa trazendo as projeções do Rabobank. Muito obrigada pela análise, por todas as informações, atualizações. A gente te espera aqui em muitas outras oportunidades, Wagner. Muito obrigada. Até uma próxima. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Júlia. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima. Até.